Vou ter de perguntar ao Howard, disse eu por fim, tornando-o a endireitar-me. Tudo bem, posso ir buscar-te na minha lambreta por volta das 8? Talvez, se eu puder ir, ligue-te. Estiquei-me para a maçaneta da porta. Espera, precisas do meu número. Agarrou numa caneta que estava numa mesa próxima e aconchegou a minha mão em concha na dele, escrevendo rapidamente o número. Tinha o hálito quente e, quando terminou, segurou-a na minha mão durante mais um segundo apenas. Oh! Levantou os olhos para mim e sorriu. Tchau, Carolina. Até amanhã. Talvez. Saí de casa e afastei-me sem olhar para trás. Tive medo que ele visse o sorriso radioso que eu tinha colado à cara. Capítulo 6. O momento em que o Ren me segurou na mão fez brotar uma minúscula borboleta na minha barriga. Mas bastaram-me 2 minutos no carro com o Howard para a borboleta desaparecer. É que foi tão constrangedor. O Howard tinha umas grandes marcas de pente no cabelo acabado de lavar e mudara de roupa para um par de calças informais e uma camisa mais bonita. Como não recebi o memorando para me vestir a preceito, ainda estava de t-shirt e ténis. Pronta? Perguntou ele. Pronta. Então vamos lá para Florença. Vais adorar a cidade. Introduzi um disco no leitor de CD. Quem é que ainda usa CD? E o You Shook Me All Night Long, dos AC/DC, encheu o carro. Era a banda sonora oficial do Ignora Quão Desconfortável é a Tua Primeira Saída de Pai e Filha. Segundo o Howard, o centro da cidade ficava a apenas 11 km de distância, mas demorámos uns 30 minutos a lá chegar. A estrada para a cidade estava atafolhada de lambretas e carros em miniatura, e todos os edifícios por que passámos pareciam antigos. Mesmo com o ambiente estranho dentro do carro, comecei a sentir o entusiasmo aumentar com o vapor numa panela de pressão. Talvez as circunstâncias não fossem as ideais, mas eu estava em Florença. Não era fixe? Quando chegámos ao centro, o Howard desceu uma rua estreita de sentido único e fez a mais impressionante proeza de estacionamento em paralelo a que eu jamais assistira. Ele podia ter dado um ótimo instrutor de condução, se não estivesse tão ligado àquela coisa do cemitério. Desculpa lá a viagem tão longa, disse ele. Esta noite o trânsito estava mau. A culpa não é sua. Eu tinha o nariz praticamente colado ao vidro. A rua era pavimentada com pedras quadradas cinzentas, dispostas num motivo cruzado, com um passeio estreito de cada lado. Havia uma amalgama de edifícios altos em tons pastel e todas as janelas tinham umas adoráveis venezianas verdes. No passeio, uma bicicleta passou a voar, quase arrancando o retrovisor do meu lado. O Howard olhou para mim. Queres fazer o percurso paisagístico? Ver um bocadinho da cidade? Sim! Soltei o cinto de segurança e saltei para fora do carro. Na rua ainda estava calor e a cidade cheirava ligeiramente a lixo quente, mas era tudo tão interessante de ver que isso não fazia qualquer diferença. O Howard começou a subir pelo passeio e eu fui no seu encalço. Era como andar a passear pelo cenário de um filme italiano. A rua era ladeada de lojas de roupa e pequenos cafés e restaurantes e as pessoas não paravam de se chamar umas às outras das janelas e dos carros. A meio da descida da rua, uma buzina dela apitou educadamente e toda a gente desimpediu o caminho para deixar passar uma lambreta que levava uma família inteira. Havia até uma corda de roupa pendurada entre 2 prédios, com uma bata vermelha inflada a desejar mesmo no meio. A qualquer instante, um realizador iria dar um salto e gritar: "Corta!" Ali está. Dobrámos a esquina e o Howard apontou para uma nesga de um edifício alto visível ao fundo da rua. Que é aquilo? É o Duomo, a Catedral de Florença. Duomo. Parecia a nave-mãe. Toda a gente afunilava para lá e tivemos de abrandar ainda mais à medida que nos aproximávamos. Finalmente chegámos ao meio de um grande espaço aberto e eu pus-me a olhar para cima, para um edifício gigantesco semi-iluminado pelo sol a pôr-se.
Uau, é mesmo grande, bonito, impressionante. Era tudo isso e muito mais. A catedral tinha facilmente o tamanho de vários prédios da cidade e as paredes ostentavam entalhes pormenorizados de mármore cor-de-rosa, verde e branco. Era 100 vezes mais bonito, mais impressionante e mais grandioso do que qualquer edifício que eu alguma vez vira. Além disso, eu nunca tinha usado a palavra grandioso na vida. Nunca nada justificara a sua utilização. Na verdade, chama-se Catedral de Santa Maria del Fiore, mas toda a gente lhe chama Duomo. Por causa da cúpula, um dos lados do edifício era encimado por um enorme telhado circular cor de laranja avermelhado. Não, mas foi bem pensado. Duomo significa catedral, e é só por acaso que se parece com a palavra inglesa para cúpula, por isso há muita gente a cair nesse engano. A construção da catedral demorou quase 150 anos e esta foi a maior cúpula do mundo até à chegada da tecnologia moderna. Assim que eu tenha uma tarde livre, subimos ao topo. Que é aquilo? Apontei para um edifício muito mais pequeno de planta ortogonal do outro lado do Duomo. Tinha portas altas douradas com entalhes e estava lá um grupo de turistas a tirar fotografias. O batistério. Aquelas portas são conhecidas como os Portões do Paraíso e constituem uma das obras de arte mais famosas de toda a cidade. O artista chamava-se Ghiberti e demorou 27 anos a fazê-las. Também vou levar-te a visitá-las. Apontou para uma rua logo a seguir ao batistério. O restaurante é já ali. Seguiu Howard por um grande espaço aberto. Uma piazza, dissera ele. E ele segurou uma porta do restaurante. Um homem com a gravata enfiada no avental ergueu os olhos de trás do seu posto e endireitou-se um pouco mais. O Howard devia ter mais meio metro do que ele. E esta noite, quantas pessoas? Perguntou ele numa voz nasalada. Possiamo avere una tavola per due. O homem anuiu com um aceno de cabeça e chamou um empregado que ia a passar. Buonasera, cumprimentou-nos o empregado. Buonasera. Possiamo stare seduti vicino alla cucina? Certo. Portanto, aparentemente o meu pai falava italiano, fluentemente. Até enrolava os erros como um reno. Tentei não ficar a olhar especada para ele enquanto seguíamos o nosso empregado até à mesa. Eu não sabia literalmente nada acerca dele. Era tão estranho. Consegues adivinhar a razão por que eu gosto deste sítio? Perguntou Howard quando nos instalamos nos nossos lugares. Olhei em volta. As mesas estavam cobertas por toalhas de papel reles e havia uma cozinha aberta com um forno de pizza a lenha em brasa. A música do fundo era o She's Got a Ticket to Ride. Ele apontou para o teto. Estão sempre a tocar Beatles, todos os dias, durante todo o dia, o que significa que consigo juntar duas das minhas coisas preferidas, pizza e Paul McCartney. Ah, pois, reparei nos discos emoldurados dos Beatles no seu escritório. Engoli em seco. Agora ele ia pensar que eu tinha andado a bisbilhotar, o que, em termos técnicos, acho que era mesmo verdade. Ele limitou-se a sorrir. Foi a minha irmã que me os mandou como prenda há uns anos. Ela tem 2 rapazes com 10 e 12 anos. Vivem em Denver e costumam cá vir de 2 em 2 anos, no verão. Saberiam da minha existência? O Howard deve ter tido um pensamento semelhante, porque houve um momento de silêncio e depois ficámos os dois subitamente super interessados nas ementas. Que é que queres comer? Eu peço sempre uma pizza de presunto, mas aqui é tudo bom. Podíamos pedir uns aperitivos ou... E que tal só uma pizza simples, com queijo, simples e rápida? Eu quero voltar às ruas de Florença e tornar o jantar o mais curto possível. Então devias pedir a margarita. É bastante básica.
Só molho de tomate, mussarela e manjericão. Parece-me bem. Vais adorar a comida daqui. A pizza está numa categoria completamente diferente da que comemos lá na terra. Pousei a emenda. Porquê? É muito fininha e tens direito a uma pizza grande só para ti. E um mussarela fresco. Ele suspirou. Não há nada que se compare. Ele estava mesmo com uma expressão sonhadora nos olhos. Será que o meu amor transcendental pela comida vinha dele? Hesitei. Suponho que seria uma boa ideia tentar ao menos conhecê-lo. Afinal de contas, era o meu pai. Então, onde é a terra? Eu cresci numa pequena cidade na Carolina do Sul, chamada Due West. Se é que podes acreditar. Fica a cerca de 240 km de Adrian. Foi em Due West que reorganizou as barreiras de tráfego todas e provocou um engarrafamento no trânsito. Ele olhou para mim admirado. A tua mãe contou-te? Sim, contou-me imensas histórias a seu respeito. Ela deu uma gargalhada abafada. Não havia muita coisa que fazer em Due West e infelizmente eu fiz com que toda a cidade pagasse por isso. Que outras histórias te contou ela?